Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal 365 Dias de Favor. Eu sou o Lélio Castro e hoje nós estamos aqui no nosso devocional de número 18. E claro, nós estamos também em uma série que é a série Cristo Cura. Então, meu irmão, se você perdeu aí os primeiros episódios da série Cristo Cura, eu vou deixar os links aqui para que você entenda completamente sobre esse assunto e possa mudar a sua cabeça sobre o que Deus pensa a respeito de cura e enfermidades. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus é bom. Deixa eu dizer algo para você. Deus quer abençoar a vida das pessoas. Deus quer favorecer a vida das pessoas. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês que Deus quer curar os enfermos e essa é a vontade dele para a humanidade. Meu irmão, quando nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida, nós precisamos renovar a nossa mente a respeito daquele assunto. Então, por exemplo, se você quer cada vez mais entender sobre fé, você precisa estudar na Bíblia a respeito de fé. Se você quer cada vez mais entender a vontade de Deus a respeito de cura, cada vez mais você precisa estudar a Bíblia no que diz respeito à cura. Então, meu irmão, a Bíblia vai falar que sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso está lá em Romanos 12, 2. E é tão interessante nós pensarmos a respeito disso, meu irmão, porque se você cada vez mais estudar a respeito de cura, cada vez mais vai gerar fé no seu coração para que você seja curado. Porque o que você precisa entender é, você precisa mudar a sua mente sobre determinado assunto e esse assunto é cura. Exemplo, nós já falamos aqui em outros vídeos, as pessoas muitas vezes têm a concepção de que é Deus que coloca enfermidade para provar a fé das pessoas. E esse pensamento, ele é um pensamento totalmente errado quando a gente olha para a Bíblia. Deus é pai e um pai, ele de forma alguma coloca um câncer no seu filho para que o seu filho possa passar a obedecer. Não, a Bíblia fala que com laços de amor ele nos atraiu. Ele nos atrai pela sua bondade, pelo seu favor, ele nos atrai por tudo aquilo de bom que ele pode nos favorecer, meu irmão. Não é pelas coisas ruins. Então, se você quer aprender cada vez mais, a crescer em fé cada vez mais, você precisa estudar esse assunto a respeito de fé. Se você precisa de cura, você precisa cada vez mais estudar a respeito de cura para que gere fé no seu coração e essa fé possa ser ativador do poder de Deus que você precisa. Então, meu irmão, quanto mais estudar sobre cura, mais propício você estará para ser curado. E isso é tão interessante, meu irmão, que eu lembro que essa matéria no seminário foi a matéria que mais mexeu comigo. E a partir dali eu saí afogueado, eu lembro disso. Foi até o pastor Heber Dutra que deu essa primeira matéria para mim. Eu lembro que eu saí da sala afogueado. Eu não aceitava mais nenhum tipo de dor de cabeça. Eu não aceitava mais nenhuma enfermidade, porque a palavra entrou no meu coração e ela foi revelada. Não adianta a gente falar que teologicamente todas as coisas que acontecem na Bíblia, mas nós precisamos entender que além da teologia é necessário também uma revelação do assunto que está sendo tratado. Então, meu irmão, se você quer aprender cada vez mais sobre cura, eu estarei aqui para te ensinar. Se você quiser aprender sobre fé, eu estarei aqui para te ensinar. Mas algo que você precisa também é meditar na palavra até que isso vire uma verdade sobre a sua vida. E algo que nós vamos falar aqui agora, que é a vontade de Deus de curar. Então você precisa sair daqui agora ruminando isso, meditando nisso, que Deus tem uma vontade. E a vontade dele é curar os enfermos. Então, se você está passando por alguma enfermidade nesse momento, saiba sim que Deus quer te curar. Ah, Lélio, mas até hoje não aconteceu. Meu irmão, tem coisas que a gente não vai explicar.
Mas deixa eu dizer algo para você. Independente da experiência de outras pessoas que não foram curadas, de um parente seu que faleceu, de algum fulano que você conhece que morreu, de alguém que teve alguma enfermidade, a Bíblia continua sendo a verdade. A verdade é que Jesus nos ensina que ele veio também para curar os enfermos. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Olha o que vai dizer lá em Isaías 53, do 3 ao 4. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Então, olha só, meu irmão, que você precisa entender aqui, quando ele fala, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aqui a gente está falando um pouquinho também sobre a obra de substituição. Depois eu vou fazer um vídeo para poder falar sobre isso. O que é a obra da substituição? Né? É o cordeiro que está substituindo no meu lugar. Ou seja, ele está recebendo toda a enfermidade, toda a doença e levando ela lá no madeiro, no meu lugar, para que agora eu possa entender que eu sou curado. E mais do que ser curado, meu irmão, ter saúde plena. Então essa é a obra da substituição. Então se você quer experimentar a cura, transforma a sua mente a respeito desse assunto. Quer viver milagres da parte de Deus nessa área da sua vida? Enche o seu coração de fé a respeito desse assunto. Cristo é aquele que cura. Olha o que vai dizer lá em Êxodo 15, 26. Isso no Antigo Testamento. Vai dizer assim, ó. Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo diante dos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que foram enviadas ao Egito, pois o Senhor é o Senhor que os cura. Olha que interessante, meu irmão. O povo aqui acabou de sair do Egito, no meio do deserto, estava o tempo todo reclamando. Depois da reclamação deles com Moisés, Deus dá essa palavra para Moisés e se revela como o Jeová Rafá. É o Deus que sara. Se você for estudar a Bíblia, Deus ele vai se revelar com 7 nomes. Então aqui é uma revelação de um desses nomes que ele fala que ele é o Deus que sara. Diante de uma reclamação, o povo estava reclamando no deserto, ainda assim um Deus de favor se manifesta naquele povo e fala, olha, eu sou o Senhor que te sara. As doenças que os egípcios têm por causa da desobediência não estará no meio de vocês se vocês me obedecerem. As doenças que são, nós já falamos sobre isso aqui em outros vídeos, as doenças que são oriundas do pecado não estarão no meio de vocês. A revelação de Deus como Jeová Rafá foi tão real para os israelitas que quando o povo saiu, eles saíram usufruindo do deserto de saúde. Olha o que vai dizer no Salmo 105, 37. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Então olha só, meu irmão, as pessoas têm dificuldade de entender que é a vontade de Deus de curar. Elas sabem que Deus tem o poder de curar. Se eu perguntar para qualquer um aqui, ninguém vai colocar em xeque o poder de Deus que cura as pessoas. Mas elas têm dificuldade de entender que Deus quer curar as pessoas. E se você ler a Bíblia de Gênesis
até Apocalipse, você vai entender que em momento algum era a vontade de Deus que a enfermidade tivesse nessa terra. A enfermidade é usada como ferramenta para ceifar a vida do povo, para ceifar a vida das pessoas. Ferramenta do diabo, não é uma ferramenta de Deus, não é Deus que manda. Não é Deus que caminha isso sobre a vida da pessoa. Porque a vontade de Deus foi revelada em Jesus Cristo. Jesus, por onde passou, curou a todos. Amém, meu irmão? Olha o que vai dizer no Salmo 103, do 1 ao 5. Todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei o seu santo nome de coração. Todo o meu ser louve ao Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia, e enche a minha vida com coisas boas. Minha juventude é renovada como águia. Olha que maravilha isso, meu irmão. O salmista Davi que está louvando ao Senhor pelas suas bênçãos, e uma das bênçãos que ele está falando é que ele cura as doenças. Ou seja, o que ele está dizendo é que a gente não vai passar por algum tipo de doença na vida inteira. Não é isso. Não quer dizer que quando eu aceitei Jesus eu não vou passar por um momento difícil de doença. Podemos passar, mas o que você precisa entender é que existe uma verdade absoluta a respeito disso, que Jesus é aquele que cura. Está disponível para você, está disponível para mim. E nós precisamos entender isso. Não aceite, meu irmão, se a enfermidade bater na sua porta, não aceite, confesse a palavra. A palavra por si só, ela tem o poder que emana de Deus e cura todos os enfermos. Amém? Deus deseja a sua saúde. Olha o que vai dizer lá em 3 João 1:2. Amado, eu espero que você esteja bem fisicamente e tão sadio quando é forte em espírito. Ou seja, há uma instrução aqui para que a gente fique sadios. É a vontade de Deus, meu irmão, que você possa cada vez mais experimentar saúde. E Deus vai confirmar a sua palavra através do quê? De cura. Então, se ele já falou no Antigo Testamento, lá em Salmos ele falou, e ele vai confirmar isso na obra de Jesus e no ministério de Jesus. Olha o que vai dizer lá em Marcos 16, a partir do verso 17. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas e pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E os colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meu irmão, aqui em casa, eu e a minha esposa, a gente tem sempre um costume. A minha esposa é muito mais crente do que eu, então qualquer dorzinha, até o cachorro, se ela vê que o cachorro está com algum tipo de coisa, ela ora declarando cura. Ela ora declarando que a enfermidade saia. Mas por quê? Porque ela mudou a mente dela, ela entende que essas coisas não podem fazer parte da nossa vida, não podem ficar na nossa vida, porque ela entendeu uma verdade. Cristo é aquele que cura. Ela entendeu uma verdade, que é a vontade de Deus curar todos os enfermos. Tudo bem, não vou entrar no parâmetro teológico aqui de orar para cachorro, amém, gente? Só para botar um equilíbrio, mas o que eu quero dizer é que ela acredita tanto na palavra que até para os cachorros dela ela ora. E aqui eu não estou criando uma doutrina para você orar para o seu cachorro, não é isso. O que eu estou querendo te dizer é que, meu irmão, na sua vida você pode sim orar, você pode sim entender que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e isso não pode ficar na nossa vida. Amém? Deus é
bom. Se você sabe que Deus tem poder de curar, meu irmão, mais do que isso, você precisa entender que Deus quer te curar. Então, se você está passando por alguma enfermidade, eu declaro agora saúde em nome de Jesus. Toda enfermidade eu repreendo agora e eu declaro cura sobre a sua vida em o nome de Jesus. Amém, meu irmão? Se você ainda não segue o nosso canal, segue aqui, se inscreva no canal, comente aqui se você já foi curado de alguma enfermidade, curta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você tem alguém que está enfermo na família, pode colocar no comentário, nós vamos orar, mas mande esse vídeo para esse parente seu que eu tenho certeza que ele será muito abençoado. Então, meu irmão, seja abençoado na prática dessa palavra e acredite, Deus quer te curar.